importância para mim é ter um lugar, né, confiável para eu poder trabalhar tranquila. Então, é muito importante eu ter uma creche, uma escola que meu filho possa ficar e eu possa trabalhar tranquila. Além do cuidado físico, as crianças na creche, mesmo tão pequenas, começam a socializar e ter contato com outras pessoas que não são de seu convívio social, proporcionando condições para que elas possam se desenvolver de uma forma global, em todos os seus aspectos, físico, social, cognitivo. É importante para o desenvolvimento social e cognitivo dos bebês e crianças. Ter uma criança na creche é muito importante, pois garante uma melhoria na aprendizagem e no desenvolvimento social da criança. A importância de brincar na creche, ela é muito grande, pelo menos para mim, porque a criança ela aprende brincando. Além da diversão, a criança desenvolve habilidade motora, reconhecimento pessoal, autoconhecimento corporal, estímulos que envolvem competências socioemocionais, desenvolve a criatividade, aprende regras e limites, desenvolve cognitivo, ensina o respeito ao próximo e assim sucessivamente. O brincar, além de ser divertido, ele estimula o conhecimento do próprio corpo, a força, a elasticidade, o desempenho físico, criatividade e a imaginação. A brincadeira em grupo também facilita o convívio social, ajudando as crianças a entender as regras e os limites das relações. O brincar na creche é importante, pois ajuda os bebês e crianças a terem confiança e desenvolvimento sua capacidade de locomover e conhecer o espaço escolar. A família e a escola tendo essa parceria ajuda na educação da criança, no desenvolvimento da criança, porque a escola ela tem algumas regras que a gente, mãe, não teria em casa. Então eu acho muito importante a escola e a família terem essa parceria. Em todas as etapas da educação, principalmente na educação infantil, a parceria é fundamental, pois muitas crianças ainda não conseguem se comunicar verbalmente e o diálogo com as famílias é a chave principal para a gente conseguir manter o bem-estar do aluno na unidade escolar. Quando a gente tem um contato significativo com as famílias, formamos uma ponte para nos ajudar a sanar as dificuldades que o aluno possa apresentar. Assim, quando a gente trabalha em equipe, escola e família, podemos alcançar o objetivo com mais facilidade. Quanto à qualidade da educação, ela melhora muito, porque os pais fazendo a parte deles adequadamente, a escola consegue planejar realmente o que o aluno necessita naquela etapa de sua vida. Sim, sim. Essa parceria contribui para os desenvolvimentos plenos dos bebês e crianças. A parceria da escola com a família é muito importante. Essa criança, ela se desenvolve muito melhor, né? Essa criança que ela tem um responsável que é presente, essa criança ela vai se desenvolver de uma melhor forma. Os pais, eles são despertados e eles são sensibilizados em relação ao comportamento dos filhos. Eles se preocupam mais com os filhos, eles se envolvem mais com os filhos, sempre pensando no bem-estar dos filhos. O ECA, a LDB e até mesmo a Constituição, eles falam que a família tem a obrigação de zelar e educar o seu filho, e a escola é responsável pela educação formal dos educandos. Assim, ambas são responsáveis pela formação cognitiva, afetiva, social e também pelo caráter das crianças. A participação da família é muito importante na vida educacional dos bebês e das crianças, porque a família é capaz de despertar o real interesse e a curiosidade e a motivação no processo de aprendizagem. A participação da família na escola é essencial,
pois ajuda a escola a conhecer o tipo de comunidade que ela atende. O papel do profissional é fornecer estrutura e ajudar as crianças a crescerem mais entendidos sobre a leitura no mundo. O profissional, na minha opinião, ele precisa ter paciência, ele precisa querer estar ali, porque você precisa ter amor para trabalhar com as crianças e gostar daquilo. Ao meu ver, o papel do professor da educação infantil, além do cuidado físico, que sempre vai estar atrelado à educação na modalidade creche, o professor deve proporcionar um ambiente agradável e confiável para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. Acolher, cuidar, ensinar conceitos básicos como respeitar os colegas, estimulando a socialização e interação. O papel do profissional é fornecer estrutura e ajudar as crianças a crescerem mais entendidos sobre a leitura no mundo. Bom, um docente ele precisa entender o papel dele, o porquê que ele está ali, né? Porque ele tem uma função muito grande na vida da criança. Então, a criança ela acaba se lembrando pro resto da vida daquela pessoa que passou na vida dela, no Fundamental 1, tanto na creche quanto no Fundamental 1 e até essa criança ficar grande, né? Eu penso que o papel da formação do professor está na importância de estudar o desenvolvimento da criança em cada idade correspondente. A gente precisa aprender como a criança aprende, como a criança deve ser estimulada, quais os estímulos adequados para a idade. Nós devemos observar e registrar os avanços e dificuldades dos alunos e, principalmente, respeitar a individualidade e o tempo de cada um. Diante das especificidades do trabalho docente, a formação continuada desempenha um papel fundamental na formação de um repertório de saberes para a atuação do professor na educação infantil, sendo esse um processo que proporciona ao profissional a construção de saberes. É importante, pois garante ao professor ou profissional uma boa qualificação e um ótimo desempenho no trabalho. Esse não foi o meu caso da questão da pandemia, porque quando eu engravidei, estava no auge da pandemia. E quando o Caio começou a ir para creche, já estava ficando um pouco mais tranquilo. Parece que esses pais, eu dou aula numa escola particular, então parece que esses pais da escola particular têm um pouco de consciência e não expõem tanto assim as crianças a esse tipo de coisa. Mas isso também não é estranho a eles. E todas essas mídias, eles conhecem e sabem muito bem lidar com elas. Geralmente eu trabalho, enfim, conversando com eles em inglês e tudo mais. Eles falam comigo em português, eu falo com eles em inglês. E tem alguns dias que eu coloco música para eles no Spotify, por exemplo. Eu tenho uma playlist que é só de música infantil em inglês. Então eu coloco eles, assim, crianças de 1 ano, 1 ano e meio. É incrível como eles já sabem posicionar o dedinho, movimentar o dedinho de forma que eles encontrem a música que eles querem. No meu celular, eles encontram a música que eles querem. E isso é muito específico dessa geração digital, né? Essa coisa da geração digital é uma coisa que não tem mais volta. Assim como a televisão não teve mais volta, assim como o ar-condicionado não teve mais volta, a geladeira não teve mais volta. Isso é um caminho sem volta. A gente vai ter que se acostumar com isso. Penso que os impactos negativos já aconteciam antes da pandemia. Como, por exemplo, os pais pensam que a educação infantil, modalidade creche, não é tão importante porque não é obrigatória. Segundo, os pais, em sua maioria, levam para a creche as crianças porque precisam trabalhar. Não se preocupam com o pedagógico, somente com a higiene e a alimentação.
Porque antigamente a creche ela era voltada para o assistencialismo. Então, esse elo tá difícil de quebrar para os pais, que agora a educação modalidade creche faz parte da educação básica. Ela não é obrigatória, mas ela é importante tanto quanto as outras. Outro problema que foi outro ponto negativo é que os pais não têm rotina com as crianças em casa. E os pais também não compreendem a importância da responsabilidade deles com os filhos na unidade escolar. Por exemplo, eles reclamam e se sentem ofendidos quando a criança está doente e precisa buscá-los mais cedo. Não são todos, mas alguns pais ficam nervosos e às vezes não buscam os filhos nessa situação. Outro ponto negativo é que os pequenos estão estranhando mais as pessoas, eles estão se sentindo inseguros. Então, essa é mais um motivo para a gente sempre tentar um ambiente agradável e confiante para as crianças. Quanto aos pontos positivos, que as crianças ficaram menos doentes, elas conviveram mais com seus familiares, tiveram mais atenção das famílias. Negativos: quebra da rotina, dificuldade de realizar as vivências expostas no classroom, que é falta de acesso na internet ou desinteresse dos familiares. Positivo: com a necessidade de acompanhar mais de perto a rotina dos bebês e crianças, os pais e mães perceberam a necessidade de estarem mais próximos e integrados na rotina, as práticas educacionais e a complexidade desse processo. Os impactos negativos e que houve falha na aprendizagem e na interação com o profissional, o ponto positivo foi a utilização e aprendizagem a novas tecnologias. Eu acho que a tecnologia ela precisa saber usar, né? Você colocar o celular ou deixar a criança o dia todo, eu acho que faz mal, na minha opinião, né? Como educadora e como mãe, não faz bem para a criança. Eu penso que por conta da idade que a modalidade creche atende, que são dos 0 aos 3 anos, eu não consegui observar um impacto aparentemente negativo. Porém, eu percebi que a tecnologia, hoje em dia, é considerada a chupeta do século XXI. E eu sei que essa não é a pauta, porque ela não abrange a escola de ensino fundamental. Porém, eu abro um parêntese com a seguinte informação. Com essa chupeta do século XXI, estamos criando pessoas com pensamentos acelerados que não sabem esperar, que não sabem brincar e alguns não sabem mais conversar olhando nos olhos. E já adianto que essa é uma questão que daria um ótimo tema de TCC. Dependência e agitação. Causaram um impacto muito forte, pois muitas crianças não acompanharam as aulas devido à distração e essas novas tecnologias. Acho muito importante terem essas práticas educacionais em casa e na creche, principalmente porque a gente como mãe tem algumas regras que eu não consigo organizar como as profissionais da escola. Essa pergunta eu vou responder para vocês como mãe e professora. Eu acredito que nessa questão devemos avaliar a necessidade da família e do bebê. Se a família não for estruturada, quanto mais cedo essa criança entrar na creche, melhor para ela. Já com a família estruturada, das que contam com uma rede adequada de apoio, eu penso que uma idade legal seria a partir de 1 ano e meio, porque aí as crianças começam a ter mais benefícios em se socializar com outras pessoas, além da imunidade deles estarem em alta, porque quando eles são novinhos, muito novinhos, eles ficam muito doentes. Então, eu acredito que com 1 ano e meio, mais ou menos, seria uma idade legal para frequentar a escola na modalidade creche.
Apesar que, quanto mais estímulo, quanto mais cedo se estimula a criança, melhor será o desenvolvimento dele no futuro. Quanto mais cedo os bebês entrarem na creche, melhor será o processo de adaptação de rotina. Para que esse processo tenha êxito, a parceria da família seguindo aplicando em casa uma rotina saudável fundamental. É importante, pois as práticas ajudam na socialização e também na adaptação e o vínculo vai ser mais afetivo entre escola e família. Eu acho super importante essas práticas, principalmente quando o meu filho Caio ele tem contato com outras crianças, porque ele brinca melhor, ele se desenvolve melhor. Então, como já foi dito nessa idade, a criança começa a se socializar melhor, a sua curiosidade está aguçada, a sua motricidade está avançando. Ainda mais o que ajuda no desenvolvimento da criança para o futuro. Brincando, a criança aprende a se comunicar, desenvolve a imaginação e diversos tipos de habilidade, inclusive motoras. O brincar na primeira infância tem um papel central no desenvolvimento infantil, com uma porta de entrada para desvendar sensações e sentimentos, inclusive na relação de colegas e professores. A importância dessas atividades é promover as aprendizagens e vínculos afetivos com o bebê e as crianças. Eu acho um papel super importante, porque ajuda a gente nessa questão das regras, principalmente para mim, que eu não tinha muita regra na questão do Caio dormir, dos horários. Então, para mim, é super importante ter essas regras e ter esses profissionais que trabalham com isso. Então, na escola pública, nós não temos auxiliares e assistentes. Como o nome já diz, auxiliar, dá suporte aos professores e profissionais quando forem solicitados. O papel é de extrema importância, pois assim eles auxiliam e dão um grande apoio aos professores. Vocês que vão atuar em creche, que vocês tenham muito amor para primeiramente, o amor à profissão e paciência, né? Porque criança é tudo de bom. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a vocês por escolher a carreira na área da educação. Ser professor não é uma profissão, é uma missão que ajuda a mudar o mundo. Não é para qualquer um. Um conselho que eu dou a vocês é o seguinte: absorvam ao máximo os conhecimentos dos professores de vocês, porque no futuro vocês perceberão que poderiam ter se dedicado um pouco mais. Outra coisa, professor nunca para de estudar. Estudem sempre. Acreditem na educação pública, lutem por uma educação de qualidade, defendam as escolas públicas. Eu sou fruto da escola pública e eu tenho muito orgulho disso. Agora, trabalhar em creche é um serviço de formiguinha. Às vezes, você não vai ver o resultado, mas ele vai aparecer. Por fim, eu quero agradecer a confiança que a Ruth me deu e desejo muito sucesso para vocês, minhas futuras colegas de trabalho. Para trabalhar com bebês e crianças não basta simplesmente ter uma graduação. É necessário buscar e evoluir o concurso, formações e, sobretudo, ter amor em educar. Se você estiver fazendo na faculdade ou um curso, seja lá qual for, se não tiver amor pela profissão, é melhor repensar. Amor e carinho e dedicação é a receita, principalmente amar a profissão, porque só assim dará certo.